Olá, bem-vindo à Casa da Rocha. Nosso encontro já vai começar. Nossa igreja conta com uma estrutura especial para crianças menores de 12 anos. Solicitamos que eles sejam encaminhados para o departamento infantil, onde serão recebidos pela turma da casa com uma programação exclusiva. Pedimos que todos os aparelhos eletrônicos sejam colocados no modo silencioso. Não permitimos a reserva de assentos e os corredores devem permanecer livres para circulação, assim como as saídas de emergência. Em caso de necessidade de evacuação, mantenha calma e siga as orientações de nossa equipe de apoio. É muito bom estarmos juntos aqui nesse lugar. Deus nos abençoe. Come on, let's sing together. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as you find me. Take me as you find me. All my fears and failures. Feel my life again. Give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world sing. Sing it for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world sing. Sing it for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Oh Jesus, shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King.
Bom dia. De novo, né? Eu já entendi já. A gente dá uma vez, aí a pessoa entende, a gente faz de novo. Bom dia. Bom dia. Tá vendo? É sempre assim, na segunda sempre funciona. Fique em pé, vamos começar mais uma das nossas celebrações. Que bom que você veio. Cumprimenta a pessoa que está do teu lado. Dá um bom dia para ela especial. Às vezes a gente sai na correria, a gente não cumprimenta nem a pessoa que a gente saiu de casa. Mas cumprimente outras pessoas também, né? Bom dia para você que está em casa nos assistindo, está no carro, está onde você estiver remotamente, mas está aqui através do YouTube. Seja bem-vindo a mais uma das nossas celebrações. Hoje é mais um dia especial, onde juntos nós viemos louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Amém? Apocalipse 4, no versículo 8, diz que dia e noite os céus cantam sem cessar: Santo, 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 ao Deus Todo-Poderoso, que era, que há e que há de vir. E nós queremos muito começar essa celebração cantando que Ele é santo, que Ele é poderoso e que Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo. E nós queremos começar com vocês. A gente gostaria que vocês cantassem junto conosco esse Santo, Santo. Amém? Santo, 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 Deus onipotente, Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos só Tu és santo, Senhor. Deus Jeová, És um só Deus. és um só Santo, Santo. Juntos? Santo, Santo, Santo. Todos nós remidos. Todos os E remidos, junto com os anjos louvaremos. juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre e hás de ser, Senhor. Nós nunca cansaremos de dizer que Ele é santo. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo.
Santo, 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 Deus onipotente, suas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 Justo e compassivo. justo e compassivo, és só Deus, supremo Criador. És o único Deus. És só Deus, supremo O Supremo Criador que fez os céus e a terra e toda a obra o louva. E é esse Deus que nós viemos louvar e agradecer e com alegria dizer que nós somos gratos. Nós somos gratos pelo amor que Ele nos deu. Nós somos gratos pelo sacrifício na cruz. Nós somos gratos pelos nossos irmãos, por estarmos aqui juntos, louvando, engrandecendo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que nós podemos chamar de amigo. Amém? Nós somos gratos. Aleluia. Você pode acompanhar com as palmas. Tá bonito. Vamos assim, ó. 2. Eu sou grato. por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Não há nada melhor do que ter vida e alegria. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. E nós louvaremos. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente Não só nos meus lábios, mas também no coração. em meus lábios e também no coração. Com muita alegria nós podemos cantar. Jesus Cristo será sempre minha canção. Yeah, yeah, you are. Yeah, yeah, you are. Yeah, yeah. A gente vai fazer o seguinte, só vocês, eu sou grato. E a luz a gente joga lá pra cima pra não vir no olho da galera. O tesouro maior
louvaremos assim, ó. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Com muita alegria nós iremos cantar. Será sempre minha canção. Jesus Cristo sempre será a nossa canção. Amém? Aleluia. E é esse Senhor que nós viemos aqui louvar. É a esse Senhor que nós nos derramamos. É a esse Senhor onde nós entregamos as nossas vidas. É a esse Senhor que nós dizemos que nós não somos nada. É a esse Senhor que nós dizemos que nós precisamos dele. Amém? Aleluia. Diante de ti
juntos no calor deste lugar nós te louvaremos. No calor deste lugar, no calor deste lugar, no calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia,
viva esperança. Essa celebração de hoje, eu estava aqui cantando e pensando que ao final da nossa celebração, o assunto que nós vamos falar hoje possa nos levar a uma consciência maior do que eu acho que é a frase mais bonita dessa canção: nunca houve amor assim. Nunca houve e nem haverá. E é debaixo desse amor, dessa certeza de que Deus nos abraça, é que nós vamos orar pelo Gessé Pacheco. Teve um AVC, está com pneumonia, tem 86 anos, nós vamos orar. Nós vamos orar também pela Bruna. Aliás, a Bruna pede pelo seu avô, seu Carlos, que vai ter que fazer uma cirurgia para retirar um câncer de pele nesses próximos meses. Vamos orar por ele, pelo seu Carlos. E nós, de vez em quando, a gente está sempre trazendo aqui alguns irmãos nossos que estão em batalha, que o nosso grupo de intercessão está constantemente orando. E eu quero que você ore por uma família que nós, de vez em quando a gente traz o nome dele, mas eu quero que você ore e coloque essa família no seu coração. E todos os dias você não se esqueça. O Marcelo e a Cris, eles são aqui da igreja. O Marcelo é transplantado das córneas, as duas. E passou por um momento difícil o ano passado, final do ano retrasado, com uma infecção. E era muito difícil o tratamento porque ele já era transplantado. E só poderia fazer a cirurgia com o médico que fez o transplante. Enfim, ele conseguiu fazer de uma vista, está melhor, vai aguardar agora para fazer a segunda. E a gente sempre traz o nome dele e da Cris aqui para oração. E também da Bruna. A Bruna é a filha do Marcelo e da Cris, que ela tem uma fibromialgia num nível muito hard, de dores e de passar dias e dias de grande sofrimento. Mas não fosse só isso, o esposo dela, são jovens, que é o Mateus, ele foi diagnosticado com um condrossarcoma no quadril. É um tumor de nível 3, essa semana. E eu não sei explicar por que a gente sofre. Eu sei explicar que o mundo é decadente. Que essa vida que a gente vive aqui, ela é ladeira abaixo. Que os nossos corpos
são suscetíveis a desgaste e morte. Isso é consequência lá do Éden. Não vou falar sobre isso hoje. Isso eu sei explicar. Mas o que nós precisamos é da graça de Deus. E eu imagino que aqui entre nós a gente tem irmãos que estejam também passando por lutas. Ou até mesmo você que diz, eu não sei por que eu estou sempre batalhando e é isso, é aquilo. Eu também não sei. E eu também não sei por que às vezes eu consigo me livrar de uma e eu nem acabei de comemorar e já chega outra. Mas uma coisa eu sei. É que Deus está presente conosco no meio da nossa tribulação. Que no dia da nossa enfermidade, diz o salmista, Ele afofa a nossa cama. De que a gente anda na rua e Ele é a nossa sombra, Tu és a minha sombra, a minha direita. Minha mãe dizia sempre para mim, quando você estiver achando que você está sozinho, olha para o chão. Você vai ver tua sombra, lembra que Deus está com você. Que o Senhor esteja com esses nossos irmãos aqui, conosco. E a força do poder de Deus que nos anima e faz a gente levantar da cama todo dia, esteja entre nós e no nosso coração. E o milagre, o impossível de Deus atinja os nossos queridos, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Mas o nosso papel é nos condoermos e nos colocarmos no lugar em compaixão com esses irmãos. Se possível, dê a mão para quem está do seu lado. Se você quiser, dizer o seu nome para a pessoa que está ao seu lado e dizer, bom dia, tudo bem? Eu sou o João, eu sou a Maria. Ore por mim. Se você quiser pedir alguma coisa, fale para esse seu irmão. Diga para ele, diga, olha, ora por mim, ora para o meu trabalho, ora para a minha saúde, ore pelo meu filho. Não precisa entrar em muitos detalhes, mas fale. Vamos orar. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o nosso escudo. A gente eleva os olhos para os céus e sabe que é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Na nossa angústia, nós clamamos ao Senhor. Amo o Senhor porque eu sei que Ele ouve o meu clamor quando me pus a suplicar. Obrigado, Senhor, essas palavras dos salmos enchem o nosso coração e nos coloca diante de uma cruz que levou o nosso Salvador, carregando todo o nosso pecado e a nossa dor, e todo o sangue requerido das nossas vidas. Senhor, nós estamos aqui para Te pedir em favor dos nossos irmãos. O Senhor Carlos, que vai fazer essa cirurgia de câncer de pele. O Gessé, com esse AVC e a pneumonia. Te pedimos, Senhor, que a Tua boa mão esteja sobre o Marcelo e a Cris, que já enfrentaram tantas batalhas nessa vida. Deus, misericórdia eu Te peço. Que ela se redobre, Senhor, como ela se renova a cada manhã. E também na vida da Bruna e do Mateus, Senhor, são tão jovens e estão enfrentando algo que não dá para pensar. Mas há um grande Senhor, um grande Deus, de infinita misericórdia, de poder imensurável e de graça e compaixão. Estende a Tua mão, Senhor, e toca esses nossos irmãos. Essa família nossa, de nossos irmãos aqui tão queridos, Senhor. Coloca alegria onde há choro, meu Deus. Coloca sorriso nas noites de angústia. Dá um sinal do Teu favor dentro desse lar. E assim com cada um de nós que estamos aqui, no meio das nossas dores e angústias. E obrigado, porque nós sabemos que sempre o Senhor nos ouve. Não há
oração que possamos fazer, que o Senhor não esteja atento, porque o Senhor inclina os seus ouvidos e ouve a oração do teu povo. Socorre-nos, Senhor, e nós sempre te glorificaremos. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, porque nós te amamos e em ti nos escondemos. Debaixo de tuas asas estamos seguros. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos sentar. Vamos aos avisos da casa. Devocional na Casa, toda terça-feira às 20 horas. Quarta-feira, 2 de julho, às 15 horas, encontro presencial das Amigas da Casa. Sábado, 5 de julho, link para toda a juventude às 16 horas. O SENAC, em parceria com o Instituto Voz, está oferecendo gratuitamente o curso profissionalizante de assistente administrativo. Se você tem mais de 15 anos e quer aproveitar essa oportunidade, inscreva-se pelo QR Code ou acesse o site institutovoz.com.br. O Arraial da Casa está chegando, será no dia 12 de julho. Quer ajudar a construir essa festa? Doe itens para as barracas de brincadeiras, prendas e para o nosso bingo. Você também pode contribuir pelo Pix, financeiro@acasadarocha.com.br. Não se esqueça de adquirir seu voucher antecipado, evitando filas. Para saber mais sobre nossos eventos e agenda, acesse nosso aplicativo, A Casa da Rocha. Bom dia. Eu vim aqui em nome do Instituto Voz. Eu não sei se todos me conhecem, mas eu faço parte da coordenação do Instituto. E eu queria dar um recado. Na verdade, são vários recadinhos. O primeiro é que a gente encerrou o primeiro semestre do Instituto. Então, agora nós estamos de férias. E foi muito legal, porque durante esse tempo a gente viu criança que estava com muita dificuldade em ler. E não tem fluência ainda, mas melhorou muito a leitura. As crianças na matemática também estavam com dificuldade, e hoje elas melhoraram também. Então, a gente conseguiu ver um desempenho bem legal delas durante o primeiro semestre, e a gente volta para o segundo semestre. Mas eu quero lembrar vocês que vocês podem continuar com as doações, porque a gente ainda tem muita coisa para organizar, para voltar no semestre que vem. E as doações, elas podem acontecer também, vocês comprando as coisas lá no quiosque. A gente está com uma linha de inverno, com vários tipos de caldos. Hoje tem caldinho de feijão, ele já está pronto para você tomar. Ou então você pode embalar ele e levar para casa. Inclusive, quem fez o caldinho de feijão é uma pessoa aqui da igreja, que ela não quer que eu fale quem é ela, mas o caldinho dela é muito maravilhoso. E se você também é um Masterchef, sabe fazer caldinho, sabe fazer sopa, fala com a gente, faz a sua e traz aqui para a gente vender a sua sopa ou o seu caldo também. A gente também tem curau, cocada, várias coisas de inverno. Então, passa lá e compra e ajuda o Instituto Voz. Muito obrigada, gente. Muito bom. Bom dia, irmãos, de novo. Bom dia de novo, graça e paz a todos. Irmãos, muito legal o que a Ju falou. Agora, em agosto, vai ter uma segunda etapa da obra lá, né? Que já é a terceira. A segunda aqui é a terceira. Ô Ju, você pode fechar aí? É que eu tenho toque. Quando as cortinas, vocês não sabem, irmão. A cortina fica aberta, eu fico pregando para cá. Eu não posso olhar para lá, porque se ela estiver aberta. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando você anda num lugar que tem esses pisos, né? Lajota, você pisa no meio ou você pisa no risco? Eu piso no risco. Tem gente, irmão, que anda de qualquer jeito. Ele anda, como se nada cesse. Eu não. Ou é no meio, mas eu aceito. O irmão que pisa no meio, eu aceito. Eu sou doente, irmão. Se eu piso na calçada, num lugar que tem buraco, com o pé direito, depois eu tenho que pisar com o pé esquerdo, eu tenho que achar um buraco para ficar igual. Eu não sou muito normal. Deixa eu voltar. Vai entrar uma terceira etapa. A gente está sempre falando aqui, você pode pensar assim, puxa Zé, mas você está sempre falando, não vai? Vai, devagar vai. Você que sai pelo estacionamento aqui, já viu que a nova escada de concreto foi feita para subida no Instituto. A escada foi uma novela de meses. Depois, se você quiser, conversa com o Bruno que ele te explica.
A dificuldade de execução, o orçamento para a execução que a gente esperava veio muito mais alto do que era proposto no começo pela empresa. Aliás, a empresa que falou que ia fazer com aquele valor não queria mais, enfim. A escada está pronta, lá em cima está começando a parte de drywall devagarzinho. Nós estamos usando as salas do departamento infantil para receber as crianças do bairro com as aulas, o contraturno. Mas logo, logo eles vão estar aqui em cima. Então, ajude, sempre que você puder, lembre do Instituto. Só quero completar, irmãos, rapidinho, dizendo que a nossa festa, nosso arraial é dia 12. Quero agradecer aos irmãos que estão doando prendas para as barracas, para os sorteios, para o bingo. Zé, tem bingo na igreja, não é melhor chamar de sorteio entre irmãos? Não, a gente chama de um nome que é mesmo, é bingo e pronto, irmão. E é para ajudar a gente a fazer a nossa parede lá. Só a parede, vamos começar a nossa obra do forro e da parede, vamos começar pela parede que é mais barato. Barato, 100 mil, irmão. Só o isolamento acústico aqui lateral. Mas a festa vai dar o pontapé inicial grandão para a gente fazer. Então, tem gente que às vezes ajuda financeiramente. Tem irmãs que trazem bolo, gente que traz caldo, torta. O ano passado, nós fizemos 315 quilos de churrasco. Foram 3.500 e não sei quantos espetinhos. De refrigerante eu nem sei quanto. Mas também passou por aqui quase 3.000 pessoas ao longo da festa. É uma festa muito legal. Aliás, se você quer ajudar numa barraca, é a melhor maneira de você fazer amizade. Você vai conhecer uma galeraça e vai se divertir aqui ao longo do dia. Então, se você quiser, procura a Luana ou a Sandra e diga: olha, eu quero fazer uma doação para ajudar a comprar o churrasco. Os homens da igreja estão se mobilizando para o nosso departamento de homens para a compra da carne. Mas de repente você pode, ou refrigerante, é só falar com elas. Pode ser qualquer 10 merréis, irmão. Onde ajunta, onde pinga não seca, não é? Então nós vamos agora para mais um capítulo de quem é Jesus. Nós, semana passada, estávamos falando sobre Jesus, num casamento, transformar a água em vinho, e dizendo que o grande sinal de Jesus não dizia respeito a um milagre, nem a transformação, apesar do sinal ter acontecido, mas apontava para uma verdadeira festa, do verdadeiro noivo e do verdadeiro vinho, para a verdadeira alegria que representava a obra de Cristo. Esse é o Jesus. Isso é no capítulo 2. A semana que vem a gente entra no capítulo 3. Mas antes que isso aconteça, João deixou para nós 3 versículos. Capítulo 2, versos 23, 24 e 25. Nós vamos ler só esses 3. Mas há algo aqui revelado que é muito profundo, mas muito profundo. E que Deus tenha misericórdia para falar sobre isso em poucos minutos. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Ou seja, os sinais nos levam a crer. Não crer nos sinais, mas crer que ele é o Cristo, a quem devemos seguir e devotar as nossas vidas. Falei sobre isso semana passada. Agora olha o verso 24 e o 25, irmãos. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Senhor, obrigado por essa porção do teu evangelho. Nos ilumina o entendimento para entendermos e reconhecermos o que somos. Fala conosco pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei o que é a sua versão, qual você tem aí. Se você tem a revista e atualizada, olha aí.
O versículo 24 deve estar dizendo assim: mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Alguém tem essa versão? Aí tem, ó, revista atualizada. Alguém tem outra? Diferente dessas duas? Tem? Não? Revista atualizada, novamente, o que diz a sua? Não confiava neles. Aquela outra diz, não se confiava a eles, e a que nós lemos e a sua não confiava neles. Autós, são duas preposições muito importantes aqui, dois pronomes muito importantes, que para nós é o si, a si próprio, a ele mesmo. Tem uma colocação de dois termos assim, e sabe que a gente tem que entender a gramática de uma língua que não se fala mais. O grego koiné não se fala mais, ao grego moderno hoje, né? Muito parecido, mas com nuances diferentes. É como nós temos o vós-me-sê, sabe, vós-me-sê, conto de réis, farmácia com PH. É mais ou menos assim o grego koiné, o grego da Bíblia com o grego de hoje. Mas nos parece que essas duas interpretações são possíveis. Jesus não se confiava a eles ou não confiava neles. A verdade, perdão, irmãos. A verdade é que ambas interpretações fazem parte de um mesmo contexto. O texto diz que Jesus não precisava que ninguém desse testemunho de alguém dizendo como é, porque ele conhecia a natureza humana. E esse pequeno trecho é uma avenida gigantesca, irmãos. Natureza humana é um assunto muito profundo, longo, vasto, de compreensão de quem somos. No meio da explicação de quem é Jesus, vem um lampejo, uma isca, para entendermos quem é que nós somos. Se nós estamos a cada dia entendendo quem é o nosso Senhor, tem uma pergunta que não quer calar: será que nós sabemos quem nós somos? Quando você faz terapia, você tem um mergulho no autoconhecimento, você começa a se conhecer, aí você descobre que você não se conhece. E eu moro comigo a vida inteira. Sou eu que me penteio, não é? E eu me conheço. Eu não estou dizendo a aparência física, mas confrontar as nossas reações, sentimentos, razão, emoções, desejos. O texto diz que Jesus não se confiava a eles, ou em outras versões, não confiava neles, porque conhecia a natureza humana. Apesar do Jesus, o Cristo encarnado, estar entre nós, carne e osso, isso não significa que nós somos iguais a Ele. A diferença da nossa humanidade para a encarnação do Cristo é um negócio gigantesco. Há um abismo imenso que diferencia Jesus de nós. Não dá para igualar. Jesus era o próprio Deus em carne, com todos os mistérios da encarnação, sobre as tentações que ele passou. A nossos irmãos cristãos dos primeiros séculos da era cristã, século II, século III, século IV, discutiam nos concílios na Idade Média sobre como é a natureza de Jesus, e o que nós chegamos de melhor de conclusão é de que ele era totalmente homem, ao mesmo tempo que totalmente Deus. A discussão de Filipenses capítulo 2, verso 5, de que ele se esvaziou da sua glória, é uma discussão também ampla, o que significa, do que ele se esvaziou, mas ele lia o pensamento das pessoas, mas ele podia fazer milagres, mas ele não era onipresente, ele estava num corpo. Há muita teologia sobre a encarnação de Cristo, mas uma coisa é clara: não dá para comparar o Zé com Jesus, pelo amor de Deus. Ali é o Espírito de Deus em carne, aqui é pura carne, tentando se encher do Espírito de Deus. Mas o que significa essa carne, ou qual o problema dessa carne?
problema é que, se nós não entendermos Gênesis capítulo 3, nós não vamos entender o Evangelho. Se você não compreender o que aconteceu no Gênesis capítulo 3, lá no Éden, você não vai ter grande, ou pelo menos a plena compreensão, se é que nós podemos tê-la, do que significa a vinda de Cristo. Porque quando diante da serpente, Eva diz: eu não posso comer todos os frutos. Aliás, ela disse assim: nós podemos comer todos os frutos, menos o da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente diz: por que não? Porque Deus diz que se a gente comer, a gente vai morrer. E a serpente diz: não, imagina, ele não é tonto. É que ele está numa posição muito superior. E ele sabe que se vocês comerem isso aqui, vocês vão ficar que nem ele. Vocês vão ser iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Na verdade, Adão e Eva só conheciam o bem. Eles só conheciam o bem. Porque, Sérgio, é Sérgio, né? Muito obrigado, Sérgio. Um para mim e para você, Tintim. Dê saúde, hein? E vai, Palmeira. Vamos ganhar do Chelsea, domingo, é sexta-feira. Não fala nada vocês aí, o resto não fala nada. Quem está com controle remoto na mão, desliga a televisão e fica quieto. É que nem a primeira vez que o Sérgio me vê aqui tossindo. Muito obrigado. Você parar de fumar, irmão. Agora vai dar um corte. Agora vamos fazer. Agora, mas eu fiz de propósito mesmo. É de propósito. Zé Bruno falou que para. Aí o povo não vem. Aí vem, pronto. Aí para de mim. Tazana mais. É cigarrinho de chocolate, irmão. Chocolate dá um pigarro. É para quebrar o gelo. Mas vamos lá. Quando o homem conhece a Deus, ele conhece o bem. Há uma discussão também milenar nos pensadores da humanidade. Há um tema filosófico que filosofia, psicologia, ciências sociais, todo mundo tenta responder. O que é o mal? É uma coisa? O que é o mal? Da onde vem o mal? A resposta do Gênesis, através da narrativa da árvore, do homem e da mulher, nos explica que o mal é a ausência de Deus. Qualquer lugar, qualquer pessoa, qualquer coisa onde Deus não está, é mal. Porque todo o bem habita em Deus. O mal é o que tenta subsistir fora do ambiente Deus. Porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Atos 17, 28. Portanto, quando o homem diz: eu quero comer desse fruto, há um salto para fora do conhecimento de Deus, para fora da existência onde o bem impera. Muita gente me pergunta nas aulas, e você deve ter essa pergunta: por que Deus foi colocar a árvore lá, pô? Não põe a árvore, ia estar tudo bem até hoje. Então, quem foi o conselheiro dele? Quem primeiro deu a ele para que ele seja recompensado? Você quer ensinar Deus a fazer o que só ele sabe fazer? Nem o Padre Nosso para o vigário a gente vai conseguir ensinar Deus a fazer o trabalho dele. Agostinho diz que se não houvesse a árvore, nós seríamos escravos da virtude. A vida inteira nós veríamos o bem sem a opção do mal. O amor pressupõe liberdade. E o amor pressupõe o desejo livre de alguém de nos amar. Aqui, por exemplo, na Casa da Rocha, não tem nenhuma bênção, não tem nenhuma profecia para você. Se vier aqui, você não vai ter uma semana melhor só porque você veio aqui, porque Deus está com você em qualquer dia. Aqui não tem mais prosperidade. A gente já não tem nem recolhimento de dízimos e oferta, mas se você der, eu não estou te prometendo que você vai ter mais. Gente, não tem nada. Isso aumenta o valor disso aqui, porque a gente não está aqui por nenhum ganho, a não ser comunhão com a sua palavra. A liberdade faz brotar o verdadeiro compromisso. E sabe por que vale a pena e por que é valoroso o nosso amor? Porque não tem interesse nenhum.
Portanto, o direito do homem conhecer a vida na ausência de Deus tinha que ser dado por Deus ao homem. Se Deus dissesse, olha como Ele me ama, é lógico, Ele nem sabe o que existe lá fora. Tranca o teu filho num quarto desde 1 ano de idade. Protege ele do mundo todo, não deixa ele ver nada. Quando ele tiver 18 e sair de lá, ele vai te matar. Porque você acha que você pode protegê-lo, porque você colocou numa redoma para que ele não conheça nada. Isso não é amor, isso é aprisionamento. Portanto, a árvore estava ali para que o homem tivesse a opção. O único problema é que o texto que nós lemos diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, primeiro domingo da série. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida é ele é o caminho, a verdade, ele é a vida. Fora dele é morte. Se você quiser conhecer a vida na minha ausência, conhecer o mal, você vai morrer. E diz o texto que ele come do fruto e percebe que está nu, e a malícia já estava nele. E aqui tem uma outra explicação de Gênesis 3. É que não foi apenas uma desobediência, ou a oportunidade de tomar uma decisão, mas foi o direito da decisão ontológica. O que é ontologia, Zé? É o que é relativo ao ser. É como se Deus dissesse a Adão, você vai ter o direito de escolher, eu te fiz como um ser, a minha imagem e minha semelhança. Se você conhecer a vida fora de mim, você vai deixar de existir, porque você vai ser um ser segundo a sua própria morte. E é o que o homem escolhe. A malícia faz parte da sua essência de ser. Ele tomou uma decisão ontológica. Que tipo de ser você vai ser? Dietrich Bonhoeffer, que é um teólogo, filósofo da época da Segunda Guerra, aliás, ele foi preso porque ele era cristão, resistência ao nazismo dentro. Saiu um filme, aliás, agora, há uns meses atrás, eu acabei não vendo, da história de Bonhoeffer. Um homem ilustre dentro da fé cristã. Há um livro dele na Ética que ele diz: antes do pecado o homem só conhecia Deus. Ele só conhecia Deus. Qualquer coisa que ele conhecesse, ele conheceria perguntando para Deus. Ele conhecia Deus e o resto a partir de Deus. Mas quando ele come do fruto, ele passa a conhecer tudo fora de Deus e contra Deus. Porque agora não é mais Deus que diz, isso aqui é o bem. É o homem quem decide o que é o bem e o que é o mal. Mas isso como uma decisão ontológica. Isso faz parte das entranhas do homem. Já não é mais o inocente que pergunta, é aquele que decide por si só. É como se o homem passasse a ser o seu próprio Deus. É o que a gente vive. Essa é a nossa realidade. Nós somos deuses de nós mesmos. Nós é que dizemos a nós mesmos o que nós queremos, o que nós fazemos, o que nós sentimos, para onde a gente vai. E até no dia a dia, na vida comum, isso é muito normal. Que sapato você usa, de jeito que se amarra o cadarço, está tudo certo. Mas nós estamos falando das decisões mais importantes e centrais da nossa vida, nas nossas relações, no desenvolvimento da humanidade. O mal está entranhado no ser humano, e o homem, quando peca, na sua essência humana, na sua ontologia, na maneira de ser, o seu ser passa por uma degradação, é um downgrade. Sabe o que é? Upgrade, você vai acima. O downgrade é um degrau abaixo, é uma degeneração. O ser humano, a partir do pecado, desce alguns degraus e ele se torna um homem degenerado. Já não é mais aquele criado por Deus. É o que nós na teologia chamamos de estado decaído. Nós somos seres num estado decaído, onde nossa razão, sentimentos e emoções são permeados, ou na verdade se desenvolvem dentro de um ser onde o mal é parte do ser.
O mal não é algo externo, não é um vírus, uma bactéria, alguma coisa que pula para dentro da gente. Não, ele está entranhado na nossa essência, ele é parte de nós. O apóstolo Paulo usa a palavra sarx, carne, para exemplificar o que somos. Nós somos carne, e nessa carne habita todo o mal e todo o desejo. Portanto, o ser humano, ele vive num estado decaído. Quando você diz assim, se Deus nos criou, por que a gente é assim? Porque nós não fomos criados por Deus. Como não? Não, irmão, como assim? Você que me explica como é que você foi. Você era barro? Você era barro lá de Guaranésia, da minha mãe. Por isso que quando ele te fez, você falou, oi, assim. Então, onde que eu estou? Pronto que eu vou, de onde que eu vim? Aí você foi feito do barro aqui do Ipiranga, como eu, que sou aqui das Margens Plácidas. Ou você que era do barro da Moca, ei Belo, tudo bem? É isso? Nós não fomos criados, nós somos geração de Adão. Adão foi criado do pó da terra. A partir da decisão ontológica de Adão, de que ser você passaria a ser, nós somos gerados. O pecado é como se fosse algo do nosso DNA, ele é parte da nossa essência. O mal está em nós. Vamos ler alguns textos. Efésios 2. Eu não vou ler os textos todos, eu coloquei muito texto longo, eu não quero ler demais e a gente perder tempo de pensar. Vou ler o essencial. Ele, está falando de Jesus, lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Mortos? Mas eu estava respirando. É um estado decaído, a gente respira, mas nós já estamos mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne. A nossa carne tem inclinações, ela nos puxa, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, filhos da ira, como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A nossa natureza é assim. O que Paulo está dizendo é que não é apenas porque a gente cometeu um pecado, agora eu sou um pecador. Perdoou do pecado, agora eu sou perfeito de novo. Pecou, agora eu virei pecador. Eu não viro pecador porque eu cometo um pecado. Eu cometo o pecado porque eu nasci pecador. Nós nascemos com esse mal entranhado. Romanos 7,14 em diante. Olha que interessante. O mesmo apóstolo Paulo. Ele diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, eu estou concordando com a lei, né? Eu estou errado, ela está certa, e a lei é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita. O pecado habita em mim, ele já está dentro de mim. E ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. E aí ele continua assim: encontro a lei, quando eu quero fazer o bem, o mal reside em mim, porque segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros, no meu corpo, outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado, que
que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem é que vai me livrar desse corpo de morte? Esse corpo está morto. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, escravo da lei do pecado. Em Gálatas 5,17, ele diz que o espírito luta contra a carne contra o espírito. Nós somos gente decaída tentando ser cheia de Deus, porque nós nascemos como o mal entranhado em nós. Em 2 Tessalonicenses 2, havia aqui uma controvérsia. Alguns diziam que Jesus já tinha voltado, e Paulo está explicando para eles que ele ainda não tinha voltado. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Não tinha chegado. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá, ou seja, a vinda dele não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade. O homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. O homem da iniquidade está se revelando. Sabe o que é a iniquidade? No original é a palavra anomia. É bonito a construção das palavras, em todas as línguas é assim, no grego não é diferente. Nomos significa lei, anomia é ausência de lei. Sabe como é que é? Ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. A iniquidade é a anomia do ser humano, a tendência de se fazer o que o seu desejo quer que você faça. O desejo é uma questão também louca. O homem, o ser humano da anomia, é aquele que vive sem limites, é aquele que come do fruto e não tem mais um Deus a dizer a ele se sim ou se não, o que é o bem e o que é o mal. É aquele que cria a sua própria lei, dizendo eu sou autônomo, e eu digo para mim o que é bom e eu digo para mim o que é mal. E se para mim não é mal, dane-se você. Esse é o desenvolvimento da raça humana, é o ser humano no seu pior estado, no estado mais desumano que pode existir. Porque a desumanidade é a falta da essência divina no ser humano. Porque quanto mais o ser humano se afasta de Deus para ser essencialmente humano, pior ele é. Anomia, sem diretrizes, sem princípio, sem lei, sem a direção do que é o bem, sem a direção do que é o mal. Nesse aspecto, como diz Paulo aqui em Tessalonicenses, ele ocupa o lugar de Deus. É ele quem diz qual é a regra e qual é a lei no seu metro quadrado. É ele quem diz aonde está a vontade dele mesmo, que é o seu próprio Deus. É o estado último da consequência de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. O estado último da ausência de Deus na sua existência. Nós somos governados pelo nosso desejo. Muita gente acha que liberdade é poder fazer o que se quer. Não, isso não é liberdade. Liberdade não é você fazer o que você quer. Isso é escravidão ao seu desejo. Liberdade é você vencer o seu desejo e ser livre dele para tomar a sua decisão. Liberdade é quando você toma um tapa na cara e o seu desejo é revidar, porque você é escravo. Escravo das reações humanas. Isso é aprisionamento ao seu desejo. Liberdade é você dizer, mesmo que o meu desejo seja dar um tabefe, eu vou oferecer a outra face. Liberdade de verdade é fazer o que Deus quer.
Nosso conceito de liberdade está errado, porque nós estamos num modo decaído de vida. Somos seres decaídos e degenerados. Ninguém, nenhuma vez na sua vida, sentou quando você era criança e falou assim, ó, senta aqui. Zé, senta aqui, deixa eu te falar um negócio. Quando alguém, vou te ensinar uma coisa. Quando alguém tiver uma coisa que você quer e que você não tem, e dá vontade de você ter o que o outro tem e você não tem, e você tem que ficar pensando tudo de mal contra ele, até para que ele perca, para que um dia você tenha. Isso chama inveja, tá bom? Estou te ensinando. Alguém te ensinou a ter inveja? Quando alguém, senta aqui, quando alguém fizer alguma coisa que você não gosta, você vai lá e pega um porrete e dá na cabeça dele. Isso chama-se violência, tá? Estou te ensinando. Vou te ensinar o que é revide, o que é vingança. E tem outra coisa, se tem alguém que agora que você aprendeu a não gostar, eu vou te ensinar a falar mal dele. Isso chama maledicência. Fazer a caveira. Alguém te ensinou a fazer essas coisas? Eu e você somos pecadores, gente decaída. O mal está entranhado em nós. O nosso esforço humano, ele é educacional, pedagógico, ética e moral, para tentar abastecer o ser humano de elementos cognitivos, de entendimento, para mudar o comportamento, para que ele não seja o que ele é, porque o que ele é feio demais. E há um problema aqui na minha ótica gigantesco, que vem acompanhando a igreja brasileira há uns 40 anos, que é a pregação de que você vem aqui, faz a oração e traz a oferta, porque Deus vai te dar o que você quer. Recebe agora. Uau! Recebe o quê? Não seria ótimo você ter um gênio da lâmpada, que você faz os desejos e ele te dá o que você quer? Não. Isso seria a minha morte, porque eu não me conheço. Eu exatamente sigo a Cristo, porque eu não quero mais ser o que eu sou. Olha, Zé, independente de qual seja a vertente do caminho humano, quando alguém me diz, mas eu nasci com isso, não pode ser pecado, Deus me fez assim. Não, Deus não te fez. Nós somos geração de Adão. Nossa ontologia é decaída. A nossa antropologia é pessimista ao extremo. A gente pensa de si mesmo o pior. O fato de eu ter nascido com esse sentimento não significa que isso é bom. Eu sou um pecador. Olha, eu sempre dei brinquedo para o meu filho, sabe? Mas ele batia no irmão e roubava o brinquedo do irmão. Não deve ser, roubar não deve ser pecado nem errado, porque ele faz isso desde que nasceu. Eu sempre tratei os dois com o maior amor, mas sabe que ele gostava de bater no irmão, e dava tapa no irmão e batia com a colher de pau na cabeça do irmão? Violência não deve ser pecado, ele sente isso desde que nasceu. Nós somos um poço de maldade. É por isso que não cabe o ser humano de nariz em pé. Gente do céu, da terra. Nós somos bicho ruim. Se ninguém colocar limites, a gente faz. Anomia. Gente sem lei. Gente que faz o que dá na veneta. E o pior, essa pregação que diz que você vai ter o que você quer e você vai ser o que você quer, é um empurrão para o estado mais terrível de morte e degradação da vontade cruel do ser humano. Eu lá sei o que você quer. Eu que não vou subir aqui para dizer uma coisa dessa nunca na minha vida. Eu já vi gente conversando comigo no gabinete pastoral, as coisas mais escabrosas que você possa imaginar. E eu fico pensando, como é que esse cara fala que é de Jesus? Desejando as coisas mais escusas e orando a Deus para Deus dar para ele uma saída. Mas se foi se meter numa coisa dessa,
A carne fala mais alto do que Deus. Nessa briga do espírito contra a carne, o espírito está perdendo já faz tempo. E o que é pior, vai querer falar de guerra espiritual e Satanás. Não é um demônio que pula em você, é você mesmo. E o pior é que é você. Porque se fosse um demônio era bom. Vem aqui nessa noite que nós vamos expulsar o mal de você. Mentira. O mal está no teu DNA. Não tem quem tire de você. Ainda que existam demônios, espíritos em endemoniamento. Mas seria bom se pudesse expulsar um demônio, porque daí resolvia, né? Mas não resolve. Nós continuamos pecadores. E o pior, não tem uma oração que me faz eu se sair de mim. Eu tentei correr de mim, mas para onde eu ia eu estava. E por mais que eu corria, mais para perto eu chegava. Não tem como fugir de você. Ah, eu não sou pecador. Já está pecando. Porque isso é mentira. O homem é por isso que nós precisamos de um Redentor. De um segundo Adão. Que diz para nós, sabe qual é o jeito? Morre. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga, ande comigo. A fé cristã é um ambiente de batalha constante, onde nós lutamos contra a tentação e contra o desejo do pecado que está entranhado em nós. Satanás só é tentador porque o mal está em nós. Eu não gosto de alcaparra, até como. Mas não me apetece, a Blanche gosta mais. Quando ela faz em alguma comida, eu pego um pedacinho de nada, o gosto que ela deixa eu até gosto, mas ela mesma, se Satanás falar assim, Zé, uma alcaparra, eu falo assim, já venci o diabo. Agora ontem ela fez uma cuca de banana, irmão, com aquela farofa doce em cima. Aí é sacanagem, irmão. Eu tô de dieta, né? Há 19 anos já que eu estou de dieta. Depois dos 40 eu entrei em dieta e não paro. É sanfona, dia que aumenta, dia que diminui, mas eu estou sempre em dieta. E ainda tem o meu toque de pisar no meio. Aí a gente corta a torta lá, o cu que eu comi. Mas o corte estava torto. E dentro de mim eu falo para ele, você tem que cortar direito para ficar reto isso aqui. E Satanás fala, então corta e come para você deixar reto. E como a cuca é um dos bolos, das tortas que eu mais gosto na vida, vira tentação. Sabe por que você é tentado? Porque tem muito mal aí dentro, e é o que você quer. Porque a gente quer. Porque nós somos maus. Só Cristo dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, é para lá. E quando eu olho e falo, Jesus, eu quero andar contigo, Senhor. Isso aqui não é vida. Isso aqui não é vida. Eu quero jogar isso aqui fora. Não vai ser fácil, vai doer. Mas eu vou tomar a minha cruz e vou te seguir. Porque eu te amo e sei que o Senhor é a vida. E eu reconheço o teu amor por mim. A vida cristã é a vida de abnegação. Eu nunca vou dizer para você, vem aqui porque Deus vai fazer o que você quer. Você não pode querer mais o que você quer, esse é o problema. Se eu vier aqui na igreja, a igreja me aceita do jeito que eu sou, pode vir e pode frequentar, mas a fé cristã é um ambiente de pessoas que não se aceitam como são. Ah, mas eu já orei muito e Deus não tirou essa vontade de mim. E não vai tirar porque você é humano, ela vai continuar aí. É você que vai guerrear com ela. Esmurrar o teu próprio corpo. E teu espírito contra a carne, e se encher do espírito todos os dias, e dizer não ao pecado todos os dias, até que ele venha e nos dê um corpo glorificado, aonde o mal não estará entranhado em nós, e nós viveremos para a sua glória. Mas enquanto estiver aqui, fé cristã é para gente que está afim de esmurrar o próprio corpo. Agora, se você pensa num Deus, numa divindade que aprove e avalize tudo o que você quer, sente e faz, tem muitas religiões. Você pode seguir muitas coisas, você não é obrigado a vir a uma igreja. Mas se você quer Cristo, é porque você não quer mais você.
O que é a conversão, Zé? Conversão é o dia que você para de acreditar em você. Jesus não se confiava a eles e não confiava neles, porque ele conhecia a peça. Você acha que Jesus, Deus em carne, ia olhar para nós e falar: rapaz, isso é muito legal, me ensina umas coisas aqui, ou me dá uns toques, tem uns negócios que eu não sei, fui eu que te fiz e vi você caindo, você é um ser decaído. Irmão, recebe agora, Deus acredita em você, acredita nada. Da onde será o Benedito? O cara tirou um negócio desse. Se o texto está dizendo que Jesus não confia em nós. E você? Acredita em você? Eu não acredito em mim, irmão. Tudo bem, eu vou acreditar que eu vou conseguir tocar violão, vou acreditar que eu vou conseguir vender o negócio e vou sair. Essas coisas de coaching que vai levantar você, a sua moral, vai te ensinar algumas técnicas, funciona, está tudo bem. Agora, Deus não acredita em nós é que temos que acreditar nele. Nós é que devotamos toda a nossa confiança nele, porque eu não confio em mim. Isso é conversa para te animar. Você já percebeu que aqui na casa, você não sai no fim do culto, eu vou vencer, você só toma lapada, não é? Mas não reclama não, porque durante a semana fui eu que tomei a lapada, apanhei pra caramba, entro por aquela porta e falo: Senhor, aquilo que o Senhor fez comigo é para dar neles também? Então recebe aí, irmão. Engole o choro e vai. Mas uma coisa eu sei: se nós crermos nesse evangelho, Cristo vai ser formado em nós, no meio de uma geração destruída e decaída. A gente vai poder dar uma brilhadinha, um pouquinho de brilho, como luzeiros no mundo, dizendo: gente, é para outro lado, está todo mundo indo para cá, mas é para lá. Se você quer satisfazer os seus desejos, a fé cristã não é um bom lugar. Porque a lógica de Cristo é a morte. Ele conhecia o ser humano e não confiava neles e nem se confiava a eles. Ele era Senhor, Criador do ser humano. Um abismo gigantesco entre Cristo e a nossa existência. Nós somos seres decaídos. Aquela cena do Matrix 1, quando o Morpheus é preso naquele prédio e o Sr. Smith fala com ele, ele diz assim: isso aqui fede. Aliás, Matrix tem uma ligação com o Evangelho muito grande. Dá para a gente um dia só falar da Matrix e de tudo que está no Evangelho. Aliás, o Neo é o escolhido, é o que tira todo mundo da Matrix. Isso aqui fede. A existência tem um vírus, e o vírus se chama ser humano. Já percebeu que você quer tirar férias num lugar paradisíaco? Lugar paradisíaco é onde o ser humano nunca foi. Porque onde ele chegar, vai dar ruim. Certo ou não? Eu quero um lugar que não tenha ser humano, porque ele é o problema. Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo o Lennon, meu cachorro. O Lennon e a lobinha. Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo o meu cachorro. Jesus conhece o ser humano. Crer em Cristo é um salto ontológico. Ainda que existamos nesse corpo carnal decaído, mas aqui e aqui, nós demos um salto na constituição do nosso ser. Nascidos de novo, novas criaturas, novo coração, nova mentalidade, a mente de Cristo. Compreendendo que nada somos e que em nós, como diz Paulo, só tem pecado. Mas a gente guerreia contra a lei da nossa carne, porque nós amamos a Deus. E porque o fruto da sua salvação e da presença do seu reino me faz querer negar a mim mesmo. E eu não me sinto mais feliz fazendo o que eu quero. Eu só me sinto feliz fazendo a vontade dele. Eu só me sinto completo quando eu ando no caminho dele. E eu só me sinto verdadeiramente com prazer quando eu estou envolvido pelo seu reino. A humanidade já é um lugar
que eu não quero mais estar. É por isso que Paulo diz aos Gálatas: eu preferia partir, o que é infinitamente melhor. Mas se Deus quer que eu continue aqui, é porque Ele tem uma missão e eu vou continuar fazendo. É por isso que Ele diz para mim: o viver é Cristo e morrer é lucro. A gente está muito apaixonado por isso aqui. A gente vai até Deus para pedir a porcaria disso aqui. Porque nós achamos que somos melhores se tivermos um carro melhor, uma calça melhor. E não é preocupação, nem fico preocupado se você comprou um carro melhor e uma calça melhor. Faz parte da vida, não é nenhum pecado. Mas nós somos governados por isso. E achamos que Deus não está conosco quando nosso dinheiro é menor. Porque nós só linkamos bem com as coisas dessa terra que nos governam. E nós temos muita dificuldade de nos desligarmos dessa existência decaída e andarmos no reino de Deus. Jesus conhece o ser humano. Sabe o que é a palavra conhecer aqui? Conhecer não, a palavra confiar. Não confiava neles, é o verbo pistel. É da onde se deriva o substantivo pistis, fé. Deus não bota fé na gente. Deus bota fé em você. Não, não bota, irmão. Ele bota fé em Cristo porque é Ele mesmo. Nós somos decaídos, a gente vai pecar. Você acha que Deus disse: eu fiz Adão, e falou Pai, Filho e Espírito conversando, eu tenho certeza que ele vai dar certo. O Adão, eu que fiz, ele é bom para... Está conversando com a serpente lá, Pai. Não é possível. Você acha que quando Deus criou Adão, Ele não sabia que Adão ia cair? Deus já conhece o futuro. Ele não precisa acreditar em mim, Ele já viu que você é amanhã. Eu acredito, você vai dar certo. Não, não vai, já viu o futuro, você vai tropeçar, mas tudo bem. Deus não confia e não acredita em nós, e não precisa. Nós somos seres decaídos. Uma vez eu vi um desses pastores famosos aí, dizendo que Deus morreu na cruz porque você tem valor. Ninguém morreria por alguém se esse alguém não tivesse valor. Mentira. É possível que por um justo alguém ouse morrer. Efésios 2, eu não li o capítulo todo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque pela graça nós somos salvos. É possível que Deus olhasse para nós e dissesse: olha como Ele é bonzinho. Mas Ele olha e fala: é uma tranqueira, você não vale nada, mas eu gosto de você. É um hino que a gente canta. Esse hino que a gente canta sempre aqui na igreja. Você é um pecador, mas olha, Ele não confia no pecador, mas Ele morreu pelo pecador. O amor de Deus aqui ganha contornos muito gigantescos quando eu olho para o tamanho do meu pecado. Quando a gente olha para a cruz de Cristo, nós temos a tendência de achar que a gente vale muito, porque afinal de contas Ele deu a vida por mim. Mas quando eu olho para a nojeira do pecado que me habita, eu percebo quão grande é o amor dEle. Por isso que fé cristã e ambiente eclesiológico, ambiente de igreja, deveria ser um ambiente das pessoas mais humildes da terra. Porque eu sei o quanto Deus me perdoou. Você sabe, só você sabe as maldades e malícias que passam pela sua cabeça. No Sermão do Monte, Jesus por várias vezes disse: ouvistes o que foi dito, versículo 11, capítulo 5 de Mateus. Não matarás. Eu não estou matando. Mas eu porém vos digo: quem odiar o seu irmão já pecou. Não importa o que você faz, importa agora quem você é. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu não adultero. Mas se você olhar para a mulher com um sentimento impuro, você já pecou. Porque não é mais o que você faz, agora é quem você é. Há uma anomia que quer te governar nessa hipocrisia de que você não faz, mas carrega dentro de você toda a sujeira. E o ambiente da igreja é o pior de todos, porque isso aqui é uma festa de hipocrisia, todo mundo bonito, eu aqui bonitinho, você também, toma um banho, passei o gel no cabelo, mas só Deus sabe o tamanho da tranqueira que eu e você somos. E aí a gente quer cantar de galo, um para cima do outro, fazer profecia, falar que é espiritual. Vai para o inferno com a tua profecia. Inventando um monte de coisa. Dobra o teu joelho diante da cruz e fala: Senhor, eu sou um pecador. O que eu estou fazendo aqui em cima, mano?
Tecnologia. Eu estou aqui fazendo o quê, Senhor? Estou aqui eu, falando para vocês. Você acha que eu sou... Irmão, eu sou que nem você. Talvez mais doido. De vir aqui falar esse monte de coisa que eu também não consigo fazer. Só que você, ninguém está vendo, mas eu estou na internet. Ele fala, mas não faz. Mas você também, né, irmão? E nós deveríamos ser muito mais humildes para dizer, Senhor, miserável homem que sou. Jesus não se confiava a eles, não confiava neles, porque ele sabia o que era a natureza humana. No original está escrito assim, ele conhecia o que estava no ser humano, ele sabia o que ia lá dentro. Por fora, bela viola, sepulcro caiado, pintado por fora, mas dentro cheio de morte. É isso que nós somos, mas Ele nos ama. Por isso que eu disse aqui, quando acabou a nossa momento de música e adoração, será que nós entendemos a frase, nunca houve amor assim? Deus não tem nada de bom em mim para Ele me amar. O que eu e você merecíamos era a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas Ele vem com um dom gratuito, sem cobrar, que é a salvação. Nunca houve amor assim. O amor aqui nesse plano é do interesse. Ama porque é bonita, ama porque é bonito, ama porque é sexy, ama porque está fazendo academia e está bonitona, ama porque tem dinheiro, ama porque eu gosto, ama porque satisfaz os meus desejos e cumpre as minhas carências, ama porque a pessoa do jeitinho que eu tinha escolhido, porque eu fiz um desenho e um projeto, ama porque satisfaz esse poço de insatisfação que é o ser humano, que quanto mais tem, mais quer. É dinheiro, é o prazer, é tudo que você puder e nunca está satisfeito. Esse é o nosso amor porcaria que tem aqui. Mas Deus é amor, mas não essa tranqueira que nós temos. Esse é o amor do mundo, não o amor de Deus. O amor de Deus é olhar para o lixo do mundo decaído e dizer, eu vou morrer por isso aqui. E eu vou dizer para todos eles que tem um caminho. Mesmo que eles me julguem e me matem. E muitos acham que podem viver para mim, sem mim, porque não há provas nem de que eu existo. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus nos abençoe. Nunca houve amor assim. Nunca houve. Eu nunca vi isso. Já vi gente que transgride, mas a recompensa é prisão, pecado, punição, sentença. Agora, olhar com amor, talvez isso me ajude. Quando eu ver um irmão meu todo arrebentado e ao invés de eu dizer que ele é um pecador e vá para o inferno, eu vou lá, abraço ele e falo, relaxa irmão, porque eu também já tropecei muito. Essa é a igreja. Essa é a igreja. A comunidade de pessoas que não se aceitam como são, que negaram a si mesmos e tomaram a sua cruz, que entenderam que desejos, sentimentos e sensações que carregam desde a sua existência é uma existência decaída no pecado, de uma degradação ontológica, mas que agora, olhando para Jesus, decidiram entrar num campo de batalha e lutar contra si mesmos até que Ele venha. E ter um comportamento santificado, porque sua mente e coração todos os dias são banhados pela palavra e pela comunhão com Deus. Não perfeitos. A gente vai morrer pecador até o último minuto de vida, mas debaixo da graça e lutando contra o pecado. Se você deseja que alguém te diga que você pode ser o que você quiser, que Deus vai te abençoar, eu preciso ser honesto com você. Esse lugar não é o Evangelho. Mas se você está disposto a dizer, eu quero negar a mim mesmo e lutar contra mim até o último segundo da minha vida, bem-vindo, esteja aqui conosco, que aqui só tem gente assim.
Tudo gente ruim, mas esmurrando o próprio corpo, de joelhos diante da cruz, desejando todo dia nascer de novo e ser uma nova criatura para a glória daquele que nos amou sem que nós tivéssemos valor algum. Amém, irmãos? Ele conhece a nossa natureza. Ele sabe o que está aqui e o que está aqui. A palavra nem chegou na boca, ele já conhece toda. Não vem aqui falando um monte de glorificação, que ele já sabe o que está dentro de você. Não lute contra o pecado. Lute contra a tua iniquidade. O pecado é só consequência disso. O pecado que você comete é só consequência da maldade que você é. O pecado que você comete é só consequência do estado decaído no qual você está. O pecado que você comete é apenas o resultado da iniquidade que governa a tua vida pelo teu desejo. O teu pecado que você comete é só consequência do pecado que eu e você somos. E é contra ele que nós nos esmurramos todo dia. E precisamos meditar e orar e louvá-lo, e enchermos-nos da sua palavra, falarmos entre nós, nos enchermos do Espírito, para vivermos uma vida como luzeiros do mundo, dignos, o melhor que a gente puder, porque a gente não vai acertar sempre, mas sempre para a glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Como é que nós cantamos? Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Nada irá nos separar. Errei o tom. Vejo o sangue. Próximo-me dentro da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Obrigado, Jesus. Nada vai nos separar do teu amor. Não porque somos perfeitos, não porque somos os melhores. Senhor, aqui tem um monte de pecadores, começando por mim, todos nós. Dentro de nós não habita o bem. Se soltar, a gente sai fazendo tudo que é mal. Mas obrigado porque o Senhor morreu por isso aqui, que não valia nada. Nos ajuda todos os dias a andarmos de joelho no chão, humildes, entendendo que tudo é pela graça, tudo é pelo teu amor. Porque o Senhor conhece a natureza humana. E nos ajuda, Senhor, a cada dia a olharmos para nós e dizermos: Senhor, me ajuda a cumprir a tua vontade. Me dá a tua direção, me mostra o teu caminho. Enche-me, Senhor, da tua verdade. E me dá, Senhor, a cada dia a consciência melhor e maior de que eu nada sou, mas a grande e preciosa verdade eu carrego em mim, que o Senhor me ama e está presente com todos nós, e que a nossa jornada sempre será abençoada, porque nada foge da tua presença. Tu és a nossa sombra, a nossa direita. Obrigado por tão grande amor. Nunca houve amor assim, eu nunca vi. Obrigado, Jesus. O Senhor conhece a nossa natureza. O Senhor não se entrega a nós e não acredita em nós, mas o Senhor morreu por nós e nos chama para uma nova vida. Obrigado, Senhor. Abençoa a nossa semana, leva-nos debaixo da tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, uma boa semana. Dê um abraço no seu irmão, ore por ele. Até domingo.